E aí, galerinha, beleza? Oi, Nós somos as Paititas e estamos de volta. seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós falaremos sobre as funções básicas do Python. Comandos, bibliotecas e também vamos dar alguns exemplos. Fique ligadinho no nosso blog e no nosso canal. E acompanhe o nosso curso. Tchau! E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Hoje iremos falar sobre comandos, funções e bibliotecas do Python. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Você sabe a diferença entre comando e função? Bom, comando é uma ação que é feita sobre um código específico, não retornando nenhum valor. Já as funções são um conjunto de instruções que devem ser executadas, realizando uma tarefa específica mais de uma vez a cada vez que é chamada. Ou seja, é a forma de se criar componentes reusáveis dentro de um programa. Mas como declarar uma função? Bom, essa é a sintaxe básica definida no Python, onde a função é definida usando def e atribui-se um nome a ela. Como eu já disse, percebe-se que inicia com a palavra reservada para funções, que é o def, e o nome atribuído à função, que nesse caso aqui é função. E os parênteses, que é utilizado para a definição dos dados de entrada da função, também chamados de parâmetros. Em seguida, se usa dois pontos, que neste caso é apenas para imprimir um string. Mas como fazer para chamar uma função? Bom, para chamar uma função, basta utilizar o nome que foi definido e dessa forma, como visto no exemplo anterior, temos o seguinte resultado. Aqui eu chamei a minha função pelo nome que eu atribuí a ela. Agora falando sobre os parâmetros, além de executar o código, funções também podem receber e retornar dados. Podemos enviar dados para uma função através de seus parâmetros. Observemos esse exemplo a seguir e seu resultado. Bom, nesse exemplo aqui, eu atribuo um nome à minha função e eu tenho ele em meu resultado. Agora, falando sobre as principais funções do Python, vamos falar sobre a função max, a função máxima. Essa função é usada para retornar o maior elemento dentro de uma lista de parâmetros. Por exemplo, existem variáveis 1, 2 e 3. O resultado máximo entre essas variáveis será 3, pois é um elemento de maior valor. Agora vamos ver um exemplo mais prático. Nesse exemplo aqui nós temos 3 variáveis com seus respectivos valores. E eu teria uma variável chamada max_val, de valor, que ela receberá o valor do maior elemento entre essas 3 variáveis citadas, declarada ali em cima, através da função max. O resultado, obviamente, será 8, porque 8 é o elemento de maior valor entre as 3 variáveis. Agora vamos ver a função antagônica a essa função max, que é a função contrária, a mínima. Ela retornará o menor elemento dentro de uma lista de parâmetros. Vamos retomar o primeiro exemplo dito. Se eu tivesse as variáveis 1, 2 e 3, o resultado agora seria 1, pois é um elemento de menor valor. Agora vamos retomar o exemplo prático das 3 variáveis. Nesse caso agora o resultado será 2, pois 2 é o menor valor que temos ali entre as variáveis. Também temos a função sorted, que é uma função que retorna uma lista ordenada conforme o parâmetro definido, ou seja, ela é usada para ordenar as listas. Vamos ver um exemplo prático também. Aqui temos uma lista declarada no print e ela ordena de forma crescente os elementos da minha lista. Também temos a função all, a função tudo. Ela retorna como verdadeiro se todos os elementos de um determinado interável, que pode ser uma lista ou dicionário, forem verdadeiros. Neste exemplo aqui, nós temos a lista L, não é um 1, é um L aqui. E temos o comando abaixo, é verdadeiro se todos os elementos da lista L forem verdadeiros. Nesse primeiro caso aqui, nós temos 3 elementos, o 4, o 5 e o 1. São números inteiros, então não há nada de falso. Então, temos como resultado, verdade. No segundo caso aqui, mesmo comando, olha, se todos os elementos de L forem verdadeiros. Aqui nós temos o 0, 2 elementos zeros, que seria verdade, se tivesse só esses dois, o resultado seria verdade. Porém, o último elemento aqui é false. Então, automaticamente, o meu resultado é
falso. E o último caso aqui é o mesmo que o anterior até, a mesma instrução, olha, se todos os elementos de L forem verdadeiros. Aqui, no último elemento, nós temos o false também. Então, automaticamente, como resultado, nós temos falso. Também temos a função N, né? A função algum ou alguma. Ela retorna como verdadeiro se algum dos elementos de um determinado interável for verdadeiro. Exemplo, nesta tupla aqui, né? Nós temos 3 elementos, 8, 9 e false. 8 e 9 são valores inteiros, verdadeiros, porém o último elemento é false. Se estivéssemos usando a função AL aqui, o resultado seria falso automaticamente. Porém, a N é se algum dos elementos forem verdadeiros. Bom, tem um elemento verdadeiro aqui? Sim, eu tenho 8 e eu tenho 9. Então, o resultado é verdadeiro. Muito bem. Também temos a função filtro, né? A função filter, que ela retorna somente os resultados de uma lista que foram filtrados pelos parâmetros definidos. Por exemplo, se eu tivesse uma lista com os valores elementos -2, -1, 0, 1 e 2. E se eu atribuísse no parâmetro assim, o filtro apenas números positivos, o resultado seria 1 e 2. Bom, vamos ver a sintaxe básica dessa função. Nessa sintaxe básica, irá retornar um objeto de filtro, que é um iterável, e é onde também podemos usar a função como a função list, que é a função listar, para fazer uma lista de todos os itens retornados em um objeto de filtro. Ademais, pode-se também usar a estrutura lambda no lugar das listas, né? Tendo a seguinte sintaxe apresentada no slide. Bom, em Python também temos algumas funções e constantes matemáticas, como a função bin, que é uma função usada para retornar um valor binário de algum elemento inteiro, né? Nesse exemplo aqui, ó, nós usamos a função bin para retornar o valor binário de 3, que é 0, 0, 1, 1. Aqui abaixo temos o valor binário de -10, que é -1, 0, 1, 0. Muito fácil essa função. Também temos a função x, que ela retornará um valor em hexadecimal. Vamos ver um exemplo também. Aqui, ó, nessa instrução dentro desse print, ó, diz assim para mim, ó, a forma hexadecimal do número 23. E como resultado, a forma hexadecimal de 23 é 17 hexa. Também temos a função cosseno, que é uma função da biblioteca match, né, que retorna o cosseno de uma variável x em radianos. Vejamos a sua sintaxe básica. Bom, é importante ressaltar, né, na sintaxe básica, que não basta apenas colocar o cosseno e o número que você deseja converter. Você precisa importar o módulo de matemática, pois, como eu já disse, essa função está dentro de uma biblioteca específica. E assim, depois de importar o módulo deve se chamar a função, pois se for direto, não vai funcionar. Bom, há muitas outras funções matemáticas, como essas presentes na biblioteca match, como tangente, seno, etc. E compensa você ir aí ao seu prompt de comando e testá-la todas elas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Obrigado pela atenção. Não se esquece de curtir, de seguir nas nossas redes sociais e de acompanhar nosso blog.